Podcast, o podcast de publicidade. Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um episódio do Podcast. Hoje a gente está aqui com o Léo Randa, que é um egresso e comunicador da Radioativa FM. Olá, Léo. Olá, tudo bem, meninas? Tudo certo? certo. Também, né, um olá aí para todos que estão nos acompanhando aí no podcast de vocês e também pelo canal do YouTube, né? Que bacana. Obrigado pelo convite de vocês. Nós que agradecemos a sua presença. Você é egresso aqui do Unidep mesmo, né? Sou. Na época chamava FADEP ainda, né? Então, Faculdade FADEP. de Pato Branco. Depois do tempo que mudou, né? Depois que foi comprado, né, para uma outra instituição, né, de ensino. E isso eu me formei no ano de 2005. Muitos de vocês eram criancinhas ainda. Isso já... Lá se vão 17 anos. 17. Uhum. Eu tinha 13 nessa época. Então, justamente, né? Foi a época que eu me formei aqui. E, tipo assim, eu, desde pequena, eu sempre soube que eu queria seguir na área da comunicação. Sim. Eu sempre tive o sonho de ser jornalista. Uhum. Mas quando eu me formei no 3º ano e tudo, eu busquei alguns cursos aqui perto da região, só que ainda não tinha. Uhum. Mas a FADEP já disponibilizou o curso de jornalismo e eu queria muito fazer. Sim. E como já não tinha mais, eu descobri o curso de publicidade e eu me identifiquei e fui, né? Ótimo. Pra ver o que ia dar. E Exatamente. acabei gostando Ah, que bom. do curso. Uhum. E você, como que foi isso? Porque, assim, eu vejo que na minha época de eu escolher o que eu queria fazer, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu sabia o que eu não queria, que era a área de exatas. Sim. E você, como que foi esse processo, assim? Então, eu também tinha muita dificuldade na área de exatas. Números, assim, não era comigo. Mas eu estudei no Cefet, que também, veja só o quanto é antigo. O Cefet hoje se chama o TFPR, né? E eu fazia edificações ali na época. E eu achei que ia ser arquiteto, ia ser engenheiro. Pelo menos era o desejo da minha mãe também, né? Vai se formar engenheiro. E aí... Cursei aí, fiz estágios, trabalhei na área de edificações como desenhista de imóveis. E no ano de 2000, o Diário do Sudoeste, que é o jornal daqui de Pato Branco, na época estava precisando de... Não tinha ainda nenhuma turma formada de jornalismo aqui pela então FADEP. E tinha um teste, eles precisavam de um repórter, né? E uma amiga minha que já trabalhava lá e que estava iniciando o curso de jornalismo, começou, né? Estava no primeiro semestre ainda do curso de jornalismo. Ela falou, Léo, você gosta de escrever, né? Que tal fazer um teste no diário para ver se você se encaixa? Aí eu também estava naquela dúvida, né? Eu gostava de escrever, estava na dúvida, será que eu quero entrar nessa, né? Como eu estava meio perdido na vida, assim, eu não sabia muito bem para que caminho seguir, né? Eu já não gostava muito de exatas, mas me identificava muito, né? Que eu sempre gostei de poesia, gostei de literatura, gostei de música, enfim. Aí acabei aceitando esse convite de fazer esse teste. Tinha umas 30 pessoas, 30 jovens, assim. Era para fazer uma redação, né? Uma redação no formato jornalístico. Eu fiz, daí passou alguns dias, eles me chamaram, né? Olha, Léo, você passou, então estamos te convidando para vir trabalhar conosco no Diário do Povo, na época, hoje que se chama Diário do Sudoeste. E eu comecei escrevendo bem mal. As primeiras semanas que... Bom, a primeira matéria que eu fui fazer, eu lembro até hoje, era na Agência do Trabalhador de Pato Branco. Eu precisava falar sobre o número de vagas que tinha na cidade. A minha primeira entrevista, assim, eu gaguejei, o meu gravador não funcionou, deu tudo errado, assim. Eu consegui as informações que eu precisava. Elaborei um texto, o texto ficou horrível, ficou muito ruim, mas o meu editor na época, Adriano Altramari, ele fez as modificações e ele, né, sabendo, você, né, não está cursando jornalismo, você não tá tem área, nenhuma né? experiência, não estou na área, né, então vou te explicar um passo a passo, assim. Então, eu tive todo um direcionamento tanto desse editor, desse também jornalista, Adriano Altramari, e da minha amiga, que se chama Catherine Mascarello.
E depois de uns 6 meses trabalhando, já me adaptado, um pouco mais adaptado, já sabendo um pouco mais das artimanhas do jornalismo, eu resolvi prestar vestibular, então, que a FADEP estava indo para a sua terceira turma. Naquela época, as turmas abriam por semestre. Então, tinha uma turma de jornalismo no primeiro semestre, uma turma de jornalismo no segundo semestre e uma no terceiro. Eu acabei entrando no terceiro semestre. No terceiro já? No terceiro. Ah. No terceiro semestre não. Comecei estudando, é claro, né, no primeiro semestre, mas eu quero dizer no semestre do ano que estava vigente. Entendi. Né? Então, digamos, aconteceu isso em 2000, a primeira turma entrou em 2000 e a segunda na metade de 2000 e eu entrei, então, no início de 2001. Ah, tá. Isso que eu quis dizer, acho que eu não deixei muito claro. E acabei me apaixonando. Conheci professores maravilhosos, já tinha essa particularidade com o texto, né? Que o jornalista, além de ter esse faro de conseguir apurar o máximo de informações, conseguir sintetizar num curto espaço de revista, num curto espaço de jornal, hoje na internet, assim também. E então eu já tinha alguma noção e fui cursando e me apaixonando cada vez mais pela profissão. Não dá dinheiro algum, mas é bem gostoso de se cursar. Pois é muito bom isso de você saber fazer o texto e isso te levar para a tua profissão. Porque foi isso que aconteceu comigo também. Eu gostava muito de escrever, mas eu não sabia para que área seguir. Eu não sabia se eu fazia letra, se eu fazia alguma outra coisa. E acabou dando meu vestibular aqui na Unidep para fazer publicidade e propaganda também. E também me apaixonei pela área. E olha, ótimo. Já que você gosta de escrever, de repente você pode entrar na área de redação publicitária. É o que eu estou trabalhando agora. Então, que é ótimo. Inclusive, aqui na nossa região, em conversa, que tenho muitos colegas que trabalham em agências, assim, há uma carência na área de redação publicitária. O pessoal está procurando. Tem gente acadêmicos do curso de letras que estão trabalhando em agências de publicidade hoje em dia, né? Como redatores também. Exatamente, como redatores. Sendo que, de repente, um publicitário pode no caso, como vocês, né, tá assumindo essa função. Né? E, assim, como foi... Você ficou quanto tempo, assim, nesse jornal? No jornal eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei quase 2 anos, mais ou menos. Porque aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com assessoria de imprensa. Aí com outro colega jornalista, e ele tinha uma agência. As agências de publicidade ainda estavam iniciando aqui na cidade de Pato Branco. As empresas não tinham muito costume de contratar uma agência para fazer, seja a elaboração de um jingle, ou seja a elaboração de um spot para rádio, ou anúncio de jornal, né, outdoors, enfim, né? Ainda as agências estavam engatinhando para uma formação, até mesmo porque não tinha turma, né, formada, não tinha turma de publicidade e propaganda formada, não tinha turma de jornalismo. Ainda a comunicação, digamos, acadêmica estava ainda no seu processo embrionário, estava ali no seu início, né? E então, logo depois que eu saí, a área de assessoria de comunicação também de assessoria de imprensa, era muito carente na cidade de Pato Branco. Eram profissionais que vinham de fora, ou eram radialistas que já atuavam um tempo, que acabavam atuando como assessores de imprensa de alguma empresa, de alguma instituição. E logo depois que eu saí do diário, já deu a coincidência de eu começar a trabalhar com esse outro colega jornalista chamado Marcelo Daletese. E foi uma área que eu também me apaixonei e gostei muito. Na assessoria de imprensa. Na assessoria de imprensa. A gente vê que aqui, principalmente por ser uma cidade assim, um pouco pequena, né? Que a comunicação ainda não é tão... Agora sim, né? Mas no começo era dificilmente ter alguém que contratasse uma agência. Era precário. Às vezes nós precisávamos de alguém. Naquela época se fazia no Corel, né? No Corel Draw. Era tudo no Corel Draw. Eram poucas pessoas que tinham conhecimento da ferramenta. Existiam cursinhos na cidade de Pato Branco por algumas escolas profissionalizantes dentro da área de informática, mas mesmo assim ainda não tinha toda aquela questão de
tipografia, cuidado com fonte, cuidado com imagens, tratamento de imagens, disposição, sabe? Tudo isso que a gente vê durante a academia, vê durante a faculdade, como deixar de uma maneira mais plástica, de uma maneira mais agradável a diagramação Esse de conceito determinada estético, peça. né? Exatamente, o conceito estético, né? A parte justamente estética, assim. Eram poucas referências, pessoal que não tinha uma referência regional para se Pra fazer. seguir, né? Então saíam muitos anúncios toscos, assim, né? Com fontes variadas, com 20 fontes. A pessoa descobria que tinha várias fontes no CorelDRAW, queriam usar todas, né? As pessoas, elas não se importavam muito com isso, né? Não tinha esse senso estético, né? Que é totalmente... o estudo de cores, por exemplo, né? Se usava qualquer cor, quanto mais colorido, né? Fonte estourada, logomarca também estourada, enfim, era uma bagunça aquela época. Sim. E hoje você trabalha como radialista, né? Sim, hoje eu trabalho como E radialista. como funciona o seu trabalho lá na rádio? Bom, eu entrei na rádio também por um acidente, assim. Eu sempre achei que ia continuar no jornal impresso. No caso, hoje, mais especificamente, o jornal, matérias voltadas à internet, né? O jornal impresso está quase que sumindo, apesar, né, de que nas cidades menores, como... Pato Branco, Francisco Beltrão, né? Tem o jornal de Beltrão. São Lourenço também tem jornal. Aqui em Pato Branco também tem o jornal. E eu entrei na rádio depois que eu passei um período trabalhando em agência, né? Eu era redator, fiz redação publicitária, fiz atendimento, eu só não fiz direção de arte, mas dentro da agência que eu atuei, eu fiz várias... produção, fui para direção, fui para várias vertentes. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E eu já estava meio de saco cheio, assim, da publicidade, eu estava enjoando e queria voltar a trabalhar com o jornalismo. E surgiu essa oportunidade da Rádio Ativa FM. Foi feito um convite para mim, né, por parte do diretor, para eu integrar a equipe de jornalismo, né? A princípio, eu iria fazer um programa de jornalismo com mais 4 colegas, né? Um negócio bem informal, a gente passa... Ainda hoje assim, a gente passa matéria, discute, troca uma ideia, né? Fala a respeito do tema que está em pauta. Era para eu ser suporte jornalístico, né? Sim. Durante o período da tarde também tinha um apresentador, tinha um locutor que escolhia toda a programação musical. Ele também trabalhava como diretor artístico, né, da emissora, que é o responsável para saber qual o gênero musical que vai entrar, que tipo de música que vai tocar mais, né? Ele que acaba fazendo a programação musical. E eu entrava também como suporte jornalístico dele. O tempo foi passando, fui pegando gosto, fui me soltando um pouco mais, assim, e esse colega saiu, fui ganhando mais espaço para fazer locução mesmo. Mas eu não imaginava que eu ia trabalhar com locução. Né? E no fim estou aqui. Estou trabalhando com locução, trabalhando com jornalismo e também fazendo uma parte de programação musical na Rádio Ativa. Uhum. E você, assim, você trabalha... Por exemplo, você tem vários programas no mesmo dia ou você tem um programa fixo? São 2. São 2? Não, são 3, melhor dizendo. Eu trabalho pela parte da manhã até às 9h30 com Ativa News, que a gente passa as principais matérias locais, estaduais e federais, e também, é claro, matérias internacionais, né? Sempre tem a discussão, tem que estar atento a tudo um pouco. De notícias, exatamente. Né? O jornalista é aquele ser que não entende nada, mas sabe de tudo. É mais ou menos assim, né? A gente tem que estar ligado, né? Tem que saber, pelo menos, se a pessoa está falando sobre inflação, tem que ter uma ideia do que gera a inflação, né? Então, pela parte da manhã é o jornalístico, aí à tarde eu entro com uma programação musical até às 4h, que é o gênero que mais toca hoje em rádios, que é a música sertaneja. Né? Que eu odeio. E olha a ironia do destino, né? Eu odeio música sertaneja e estou fazendo um programa de música sertaneja. Né? Mas tem coisas que a gente tem que tocar porque o ouvinte pede, né? Não é o seu gosto musical específico.
E aí um outro programa chamado Memorex, que é mais de músicas antigas, assim. Eu procuro tocar músicas que já saíram das rádios há 10 anos atrás, Ai, né? que legal. Então, por exemplo, hoje toco até músicas que tocaram no ano de 2012. Nossa, Né? aham. Então, aí eu posso, sim, colocar um pouco mais do meu gosto pessoal nesse programa, que é mais voltado ao pop rock, a MPB, blues também eu gosto de tocar bastante, jazz, alguma coisa. Ali daí cabe de tudo um pouco. Tem muita variedade, né? Tem, daí, nesse caso aí tem mais variedade, não é só aquela maciça música sertaneja Tudo igual. no rádio. Exatamente, para mim é tudo igual, todos os artistas são iguais, mas enfim. E você que tá ali nesse dia a dia, como que você vê a publicidade no rádio? Você acha que ainda tem bastante? Olha, eu tenho até uma crítica com relação a isso, porque eu acho que quem trabalha em agência, os publicitários formados, pouco investem no rádio. Existe, é claro, um ou outro cliente de agências de Pato Branco, da agência da região, que mandam seus clientes para a rádio. Eu não sei se eles veem que hoje, de repente, é mais competitivo ou traz mais benefício direto ao seu cliente, né? Anúncios mais voltados ao Instagram, por exemplo, mais às redes sociais, né? Ou, de repente, até TikTok, enfim, né? Hoje a publicidade tem vários caminhos a seguir, né? Eu acho que o pessoal de agência ainda dá uma segurada. De repente, poderia estar conversando um pouquinho melhor com o pessoal de rádio, tá investindo. Ou estão investindo em outras rádios e não na nossa, né? Nesse caso, né? Eu não sei bem ao certo. Mas os nossos principais clientes de publicidade, quando é venda, é direto. É a vendedora da rádio que vai direto para um cliente específico, um supermercado, digamos assim. De repente, esse supermercado não tem agência, né, por trás, já vai direto para a rádio. Então, eu acho que ainda dá para explorar um pouquinho mais, né? Eu não sei, às vezes eu fico imaginando que tem algo, às vezes as publicações, quando vai fazer a mídia, né, de determinada empresa, as agências procuram por uma determinada rádio, de repente que não seja tão popular. Ah, sim. Eu vejo pela agência que eu trabalho mesmo que pouquíssimos clientes têm essa demanda para a rádio. Muito mais focado no digital, assim, e não vão tanto, né, para a rádio. E já na cidade onde eu moro, a rádio é bem popular para propaganda. Qual que é essa cidade? Ah, Chopinzinho. Chopinzinho. Chopinzinho, Então, aham. E a sua, desculpa? Eu sou de São Lourenço. São Lourenço, tá. Até porque lá na cidade não tem tantas agências de publicidade como tem, tipo, em São Lourenço, e aqui em Pato Branco até mesmo. Até porque acho que só tem uma ainda lá na cidade, mas ela ainda não faz todo esse trabalho que uma agência faz, entendeu? E daí, por isso que a maioria das empresas partem pro rádio mesmo. Exatamente, que é o meio de comunicação mais acessível e mais fácil e mais popular. Eu vejo que nas cidades menores, sim, o poder da rádio é muito forte ainda. Ele consegue chegar ao ouvinte, ao ouvido das pessoas de uma maneira mais democrática, né? No caso, tem um aparelhinho ali, você escuta em casa, você escuta no carro, né, por exemplo, aí tranquilo. E é um costume também dos mais velhos, né, utilizar. Eu vejo que hoje os mais jovens, aí a galera da idade de vocês, em torno de 20 anos, ouve pouca rádio. Porque hoje você não descobre mais música pela rádio, né? Sim, né? Tá muito mais rápido o acesso ali pela internet, né? Bom, pode ver até, por exemplo, o exemplo da Anitta, né? A Anitta chegou ao topo do Spotify com a música mais tocada no mundo por conta das redes sociais, né? Ela não ia conseguir hoje em dia isso colocando na rádio, né? A Anitta estourou mesmo, né? Do nada, assim, ela começou trabalhando, assim, mas agora ela é uma artista completamente global. Ela é uma artista mundial. Uma mulher que conseguiu tocar num festival como Coachella, que é um grande festival, ela merece todo o nosso reconhecimento, assim. Sim. Independente da discussão política que ela engloba ou não, ela foi uma mulher que batalhou, chegou lá. Porque o funk é só besteira, o funk é rebolar e não sei o quê. Muita gente fala disso, né? Fala, né, que quer fazer um comparativo.
Gente, o pessoal aqui no Brasil rebola desde a década de 20. É verdade. Né? Então, o que é? Só mais uma. Eu acho que é só para denegrir a imagem É que o dela. Brasil é um país do funk, né? Não tem? Não tem. Exatamente. O pessoal critica, mas acho que tem lugar para todos. Tem. E graças à internet, né? E o rádio, assim, como você disse, ele foi acabando caindo um pouco por causa da internet, né? Sim. E eles tiveram que se adaptar. Lá na minha cidade, por exemplo, para voltar, assim, eles fazem, por exemplo, quando é programa ao vivo, eles disponibilizam um WhatsApp para que os ouvintes possam interagir com o locutor. Sim, Ou também eles têm sites, né, onde eles disponibilizam a programação também. Como que você vê essa relação da internet com o rádio agora? Total. Assim como teve aí uma convergência também do pessoal, porque assim, quem trabalhava antigamente, bem antigamente, né, décadas atrás, em jornal, acabou, ou melhor, em rádio, acabou migrando para jornal. Muita gente que trabalhou em jornal acabou migrando para TV. Muita gente que trabalhava em TV acabou migrando para o rádio. Então, tem uma convergência de mídias que são necessárias, que uma ajuda a outra. Hoje, sim, o poder da internet junto à rádio é fundamental, principalmente nesse diálogo com o ouvinte. Você consegue rápido, né? Seja algum pedido que o musical que o ouvinte quer, seja alguma dúvida que o ouvinte quer tirar a respeito de uma matéria que foi passada. Então, pelo WhatsApp, você se resolve muito rápido. Antigamente era tudo por telefone, era mais difícil, era mais complicado. E hoje eu vejo que muitas rádios estão, né, utilizando, por exemplo, lives no Facebook, justamente para chamar mais a atenção também, ou atingir um público mais jovem, até próprias lives no Instagram para chamar a atenção. Tem radialistas até que têm perfis assim, muito conhecidos se comunicando no TikTok, justamente para atrair o público mais jovem para ouvir a rádio. Esse ano agora vai dar 100 anos da rádio aqui no Brasil. A primeira transmissão foi em 1922. Isso. Como que você considera, assim, para finalizar, a importância que o rádio teve aqui no Brasil? O rádio foi fundamental. Aqui para nós, por exemplo, na região sudoeste, teve um episódio, um movimento sociopolítico que foi a Revolta dos Poceiros, que, né, os moradores daqui se revoltaram com as grandes companhias que vinham explorar a nossa região de alguma maneira, seja de forma de agricultura ou seja na forma de madeireiras, né, porque tinha muita madeira aqui na época. E esses colonos se revoltaram justamente contra, né, os jagunços dessas grandes empresas, né, que é a Revolta dos Poceiros, conhecida, né, aqui no sudoeste do Paraná. E o papel da Rádio Colmeia, foi fundamental em levar para os agricultores, para, né, os colonos, né, da época, o que estava acontecendo. E eles se uniram, né? Então, o rádio tem esse poder. Sim. Ou teve mais. Digamos, hoje está... Eu confesso que ele tá mais enfraquecido. Hoje você consegue muito mais engajamento, é claro, pelas redes sociais. Sim. Né? Mas a rádio ainda tem um poder de comunicar, de levar as informações, principalmente em cidades do interior. E também tem essa questão de ter rádios segmentadas, né? Que hoje é muito utilizado no Brasil afora. Rádio segmentada só no gênero sertanejo, rádios segmentadas no jazz, na MPB, no rock, né? Ou só em notícias, que é o que vai acontecer. Vai ser natural se de repente você sintonizar uma rádio e ouvir apenas notícias. Né? Porque é justamente como aquele assunto que eu tinha comentado antes. Hoje as pessoas descobrem cada vez menos a música pela rádio, como era antigamente, como tinha, né, uma força na década de 70, na década de 80. Hoje não, o pessoal descobre pelas redes sociais. Os artistas até lançam primeiro no YouTube do que no Spotify do que mandar para a rádio. Verdade. Mas ela tem a sua fundamental importância, tem o seu charme e ainda é gostoso fazer. E tem sua história também. E tem a sua história, né? Como vocês bem relembraram, né? 100 anos de rádio fazendo aí. Então, queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje, Léo. Foi um bate-papo muito legal. Obrigado vocês, meninas, por terem feito o convite. E foi muito bom retornar para casa, onde eu me formei, né? A FADEP e hoje Unidep. Tá bom? Então, ok. Até a próxima! Até a próxima!